Igreja é uma comunidade da palavra de Deus. Deus fala. Nós temos um livro, nós somos chamados esse povo do livro. Na verdade, para nós, o livro é muito importante, a Bíblia é muito importante, é central para os cristãos. A própria confissão de Augsburg, a Declaração Luterana de Fé, descreve a igreja como sendo uma congregação de santos no qual o evangelho é corretamente ensinado e os sacramentos corretamente administrados. Bem-vindo, então, ao meu canal, se inscreva nele agora. Então, a palavra, esse texto bíblico é fundamental quando a gente pensa na essência, na marca de uma igreja. Falamos da sola escritura, uma terminologia que vem da época das reformas protestantes do século XVI, começando com Martinho Lutero, que renega a sua tradição e luta contra os nobres, ele se coloca contra o império, contra exércitos em defesa da palavra, traduz esses textos do originais para a língua que hoje se torna a língua alemã. Da mesma forma, João Calvino, nas suas Institutas da religião cristã, também naquele período de reformas protestantes europeus, ele ensina que a primeira marca da igreja é a sua fidelidade à palavra de Deus, a sua compreensão, a sua obediência à palavra de Deus. E ele dizia: onde quer que a palavra de Deus esteja fielmente pregada e sendo ouvida, ali não se pode duvidar, está a igreja de Deus. E para Calvino tudo era uma exposição bíblica, na verdade. Para você ter uma ideia, ele foi expulso da cidade de Genebra em 1538, estava pregando um sermão no livro de Deuteronômio. 3 anos depois, quando ele retorna do exílio, em setembro de 1541, o seu primeiro sermão imediatamente começa no versículo seguinte, aquele que ele estava pregando 3 anos antes. Para João Calvino, a exposição dos textos bíblicos era fundamental. Ele pregou, por exemplo, 186 sermões em Coríntios. No livro de Deuteronômio, pregou 200 sermões, 43 sermões em Gálatas, 159 sermões em Jó e assim por diante. E você percebe, então, que na história da igreja, os reformadores, os pietistas, os puritanos e centenas de denominações que vão surgindo com o passar do início da Idade Moderna e da fragmentação da sociedade europeia e também da separação da igreja do Estado e também durante aqueles períodos de avivamento espiritual e que produziram milhares e milhares de líderes, eles valorizaram a Bíblia. Eles estavam prestando atenção nesse livro. Eles entendiam que é fundamental que a gente compreenda a ideia, os valores, os propósitos de Deus nesse livro. Hoje nós somos cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil que se identificam evangélicas, mas nós temos milhões de brasileiros que não são evangélicos, mas que também valorizam esse livro. Mas essa centralidade, essa importância, esse prestar atenção e obedecer às Escrituras, me parece que está desaparecendo do conceito de ser cristão hoje. E nós precisamos refletir sobre isso quando olhamos pós-pandemia, pós-peste, porque frequentemente tomamos uma série de decisões nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nas nossas profissões, que não tem nada a ver com os valores e virtudes do cristianismo e vão contra muita coisa do que está escrito na Bíblia. E a tendência nossa é não seguir as instruções, é não obedecer às instruções. Ou quando fazemos isso, somos rígidos demais, legalistas demais, moralistas demais, ou aquilo simplesmente que sentimos a respeito do texto bíblico de forma muito subjetiva. E assim nós continuamos a buscar a vontade de Deus de uma maneira muito superficial e não valorizamos e desprezamos constantemente aquilo que a Bíblia tem falado que é importante para nós. Valorizamos o que não tem importância na Bíblia e desprezamos aquilo que é central na palavra de Deus. Há duas grandes tendências para mim que parecem produzir uma certa polarização nos meios cristãos e nas redes sociais com relação à Bíblia. Uma delas é experiencial e outra é a tendência intelectualizada. Alguns de nós são muito experienciais, não é? Nós buscamos experiências extraordinárias, nós gostamos do entretenimento, do sobrenatural, das emoções espirituais, das altas sensações, das êxtases, das experiências mais místicas. Então a gente abre misticamente esse livro, coloca ele na porta de entrada do nosso prédio, no Salmo 91, e a gente acha que isso vai nos libertar, vai afugentar maus espíritos. Nós gostamos muito dos temas voltados mais a questões psicológicas, e sentimentos e emoções, queremos celebrar
queremos o conforto do livro, esquecemos que a vida cristã é algo muito mais do que isso. Nós temos uma certa dificuldade quando somos experimentais demais ou experienciais demais de estudar seriamente a Bíblia, de procurar pesquisá-la, de avaliá-la com disciplina. Nós não gostamos do autoexame, não levamos a sério muito aquilo que ela procura explicar e temos de obedecer e compreender a vontade de Deus. Temos dificuldade de trabalhar duro para compreender o que a teologia bíblica fala. Aquilo que Lutero dizia, o pai dele havia sido um minerador e ele pegava então as suas ferramentas e batia na pedra, até que ele pudesse encontrar uma pedra preciosa. Lutero disse que o texto bíblico é assim, a gente tem que bater nele, tem que procurar tirar os cascalhos para que a gente possa encontrar as pedras preciosas mais profundas. Mas essa experiência do texto, essa experiência que a gente fala muito mais subjetiva, faz com que a gente negue frequentemente o uso da mente, a capacidade nossa de racionalizar, de entender o texto, de obedecer o texto, de pensar nas suas aplicações, de analisar o contexto onde vivemos e tentar viver de forma clara o que o texto bíblico está falando para nós no século XXI. Então, uma tendência anti-intelectual, anti-racional. Eu percebo isso em muitos dos estudantes que vêm para a faculdade teológica, muitos daqueles líderes que ouvem que nós não precisamos estudar, nós não valorizamos a pesquisa e não valorizamos a análise do texto bíblico. Então essa é uma das tendências. A outra tendência que eu percebo claramente nas redes sociais, eu percebo claramente nos debates, é essa tendência mais intelectualizada, não é? Nós temos ideias intransigentes, gostamos de argumentar, gostamos de fazer apologia, gostamos de defender nossas ideias, somos campeões da verdade, defendemos nossas doutrinas com rigidez, achamos que nós estamos certos o tempo todo, fazemos longas caminhadas em defesa das nossas doutrinas, daquilo que nós entendemos que estamos certos e os outros estão errados. Então há uma polarização muito grande entre reformados, arminianos, presbiterianos, pentecostais, pessoas mais abertas, mais conservadoras, pessoas mais abertas e liberais. Há uma discussão muito forte hoje, uma polarização muito grande entre reformados, arminianos, presbiterianos, pentecostais, uma polarização entre aqueles que se dizem mais conservadores, aqueles que se dizem mais liberais. E é importante vencer essa batalha mental, né, intelectual, pois a prioridade está nessa intelectualização da fé. Então acabamos esquecendo das experiências espirituais, da prática da fé, nos tornamos secos por dentro, defendemos algumas doutrinas, mas na verdade não estamos aprendendo a viver e a obedecer o espírito do Evangelho. Há pouco calor nesse tipo de espiritualidade em nossa vida e o coração acaba ficando frio. Esquecemos que a vida cristã é algo que combina a cabeça com o coração. Teologia é algo prático. Teologia quer dizer viver com Deus. É uma doutrina muito prática, experimental de Deus. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio entre essas duas tendências. Por um lado, os experienciais precisam procurar compreender mais profundamente o texto bíblico. Por outro lado, os intelectualizados precisam experimentar mais essa vida com Deus e praticar mais aquilo que eles falam. Falta-nos então esse equilíbrio bíblico da fé, que é mente, coração, cabeça, emoção. E isso vai nos trazer mais maturidade e crescimento espiritual quando nós alcançarmos. E a minha proposta agora é voltar para um texto bíblico importantíssimo de Paulo, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, quando ele fala que toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para o ensino, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem ou a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente capacitados para a boa obra. O texto de 2 Timóteo 3 fala sobre não apenas o objetivo, para que serve a Bíblia, mas ele fala também da sua autoria. E ele também trata do seu método, como é que nós podemos utilizar esse texto bíblico. Em primeiro lugar, quando a gente pensa na autoria, na inspiração, a gente realmente diz que é um texto diferente. É um texto diferente porque ele é inspirado por Deus. Deus fala, Deus escreve, Deus está dizendo coisas. Ela registra algumas ideias, revelações de Deus. E ela funciona para nós como uma certa constituição dessa comunidade que se chama igreja, de cristãos. Esse livro é a Constituição, é o nosso estatuto, de alguma forma, que ele vai evoluindo, há uma série de revelações que vão progredindo, e ela, sem dúvida, é o fundamento da nossa fé.
e dá direção para a nossa vida em várias áreas. É um livro confiável nesse sentido, porque tem uma autoridade especial, tem uma autoridade divina. Em tempos quando nós olhamos para o mundo e que parece que ninguém tem autoridade de nada, cada um acha que a verdade é aquilo que ela sente, que pensa, no mundo que a verdade é toda relativa, há esse aspecto que a palavra de Deus nos traz em termos de uma regra, em termos de uma autoridade, em termos de um rumo, em termos de ser uma bússola para nós, em termos de nos ajudar como um mapa a compreender a nossa vida nesse mundo tão complexo, nessa sociedade que frequentemente é tão cínica e caótica, né? Então a palavra de Deus, ela traz normas, ela mostra o caminho, ela nos dá direção. Ela tem uma autoridade especial, é um pensamento, nós chamamos um pensamento proposital de Deus. Deus tem um propósito, Deus está falando, ele fala sobre quem ele é, fala sobre a sua própria natureza, sobre a criação, sobre os seus propósitos para com a criação. Não é um livro que simplesmente é arqueológico, não busca ser um livro científico, mas ele fala que Deus está presente no mundo, que Deus se preocupa com nós, que Deus é Pai, que Deus é o Criador e que ele tem um senso de propósito e direção para todos nós. Então nesse livro nós podemos perceber que Deus está falando. Como é que ele fala? Ele aconselha para a vida, ele dá direção, ele nos mostra o caminho. Ele tem orientações para conosco. Ele é como um farol que revela as áreas de perigo, nos guia durante a noite, nos mostra para onde ir no meio da tempestade. Esse livro também desafia. Ele não está enganando a gente, ele não fica em cima do muro. Ele mostra que Deus, ele tem direções para nós. Ele é eficaz, como óculos que nos ajudam a compreender em meio à nebulosidade da vida. Esse livro também consola. Deus está fazendo promessas. Ele mostra que ele está conosco, que ele não nos abandona, que ele nos promete ser Pai, que ele nos promete perdoar, nos sarar, nos salvar, cuidar de nós. Então é uma série de promessas. Não faça promessas que a Bíblia não faz para você, mas as promessas que ela faz, que Deus diz, elas realmente são confiáveis. Esse livro também, na prática, mostra que nós precisamos prestar atenção em Deus, prestar atenção nele. Como é que a gente faz isso? A gente presta atenção em Deus quando a gente lê esse texto, reflete sobre ele, a gente prega sobre ele de forma pública. Então há um aspecto comunitário, há um aspecto também desse grupo que se reúne, poucas pessoas ou muitas pessoas online, de forma híbrida ou de forma local, pública, a gente fala, a gente proclama, a gente está dizendo, contando uma história, falando sobre esse livro. Esse livro também é um diálogo familiar do texto, que você compartilha uns com os outros. E a Bíblia fala, por exemplo, lá em Deuteronômio, que a gente ama Deus acima de tudo, e a gente então pega esse livro e a gente compartilha, ensina aos filhos, a gente senta na mesa, a gente procura trazer ao coração. Deuteronômio 6 é um capítulo muito interessante que fala sobre isso. Atarás por sinal na tua mão, terás ele nas frontes do teu corpo, da sua cabeça, e você escreve nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Essa ideia de que é um ambiente familiar, é um texto para a gente conversar e dialogar e discutir em casa. Mas também a palavra fala sobre a meditação desse livro. Você traz ele consigo, você reflete sobre ele, você aplica sobre a sua vida, você deixa ele entrar em você e você medita, né? Essa ideia de permitir que ele venha ruminar, ele venha crescer, evoluir dentro de você e trazer aplicações então. Então quer seja uma leitura no prédio, no templo, uma leitura com a sua família, uma leitura sozinho, ouça o texto. Preste atenção, pesquise sobre ele, procure entender ele. Meia hora de uma leitura intensa, meditativa, é melhor do que 1000 sermões online que você possa ouvir. Agora, é central nesse texto bíblico também que ele conta a história de Jesus. A centralidade de Jesus é fenomenal, é fundamental. É aquilo que nós chamamos da sua metanarrativa, da sua cristocentricidade. É um livro cristocêntrico, não é? Esse livro nós aprendemos sobre Jesus, quem é Jesus, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, e a gente busca a mente de Cristo para tentar entender os tempos de hoje. Essa metanarrativa é uma história que ela conta. A Bíblia conta uma história que tem o seu clímax na vida, na vinda, na encarnação, no ministério, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo. E o texto bíblico, então, ele precisa ser examinado a partir dessas lentes cristocêntricas. Ele precisa ser repensado a partir dessa vitalidade que ele traz para nós, da própria pessoa de Jesus Cristo. É um livro confiável, porque ele nos ajuda a interpretar a vida também a partir da humanidade, da pessoa, de alguém que viveu entre nós, de alguém que foi o modelo do que é ser um ser humano, alguém que nos inspira, alguém que nos anima, alguém que está presente, que está em nós. E no final das contas, a pessoa de Cristo é a essência primária, é a compreensão hermenêutica desse texto.
E ele também nos ajuda, então, a entender o mundo nos dias de hoje. Por isso nós chamamos a teologia de uma teologia pública. Não é que a gente precise ficar falando sobre tudo, sobre todos os problemas sociais e achar que a gente tem uma resposta, e frequentemente as respostas que a gente dá são superficiais diante de análises complexas. Mas o que esse texto nos ensina como teologia pública é olhar a vida a partir das lentes de Cristo. É olhar o mundo e as diversas questões que nós abordamos hoje a partir dessa história universal que é a história de Jesus Cristo. Então, com isso, a gente vai desafiando uma série de cosmovisões, paradigmas pós-modernos, e a resposta que nós temos dessa comunidade de cristãos, homens e mulheres, essa relação inquebrável de continuidade com o Evangelho, com Atos dos Apóstolos. Continuamos a viver, a reviver, a reinterpretar essa história que a Bíblia conta. E a história que a Bíblia conta não é um livro de publicações dos melhores pensamentos de Deus, não é uma cartilha das melhores promessas que a gente simplesmente interpreta em sala de aula, como se a gente estivesse dissecando um sapo no laboratório. Não. Nela nós temos o segredo da vida em Cristo. E é, portanto, segredo para a humanidade. Então a igreja é enviada ao mundo para se reapropriar, para reinterpretar desse segredo e para contar da história de Jesus. Jesus é a história que precisa ser a chave hermenêutica para nós interpretarmos a história atual. Então, se nós quisermos compreender esse mundo pós-peste, nós precisamos mergulhar na história de Jesus, na vida de Jesus, na morte de Jesus, no sentido da morte de Cristo, no ministério de Jesus, como viver o ministério de Jesus hoje, como viver o poder da ressurreição de Jesus e as promessas da conclusão da história que estão em Jesus Cristo. É Ele que dá centralidade, Ele que dá propósito, Ele que é a chave para nós podermos interpretar os tempos de hoje. Para que fazemos isso, então? A finalidade do texto bíblico, e aí Paulo continua em 2 Timóteo 3, é para que o homem ou a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados em toda boa obra. Então se encontra na palavra esse propósito muito claro de busca da perfeição, no sentido bíblico, e a habilitação, ou capacitação para ver, ou seja, isso tem a ver entre não apenas o saber, mas a relação muito clara do saber com o ser e fazer, não é? Então isso aponta para o caráter também, para a vida, para quem nós somos, para a nossa identidade, para como nós devemos nos comportar. Não é uma série de leis, regras, religiosidade e moralidade, mas não, é muito mais, nós sermos parecidos a Jesus no nosso coração, no nosso interior. Mas também aponta para o comportamento, o que a gente faz, como é que a gente deve se tornar, como é que nós devemos obedecer esse texto, como podemos ser equipados para toda boa obra. Então tem a ver com conteúdo e também com a aplicação. E, portanto, a palavra ela é indispensável para o amadurecimento. Ela vai nos trazer transformação, vai nos dar uma direção ética, ela vai nos mostrar o nosso rumo, ela vai nos santificar, como a Bíblia fala. Mas a palavra também, ela traz esse consolo, essa felicidade, ela nos anima. E é via esse consolo e essa felicidade na nossa relação com Cristo que nós também encontramos o poder, a energia, a vitalidade para a gente crescer, para a gente melhorar, para a gente se capacitar, para a gente se desenvolver como cristãos. Nós não estamos completos, nós não somos obras finalizadas. E eu queria lembrar aquilo que o Moody dizia. A palavra não foi dada para nos dar informação, mas para operar transformação. A palavra não foi dada para nos dar informação, mas para operar transformação. Como é que a palavra está transformando você? Como é que você está sendo modificado, transformado pela palavra? O próprio texto de 2 Timóteo 3 responde isso. Ele fala que essa palavra é útil para o ensino, para instruir, mas também para correção, para nos fazer retos. A ideia é levantar aquele que está caído, é crescer, aquilo que está errado, a gente mudar de rumo, corrigir. A palavra também serve para educar na justiça, do paideia, né? Essa da criança que é guiada, que encontra maturidade, que sabe para onde está indo. E a palavra também, ela repreende, ela traz convicções, ela nos dá rumo, ela tem um prumo, ela censura às vezes, ela mostra que nós precisamos corrigir, mudar de vida, melhorar, crescer. Então essa leitura da Bíblia, quer ela seja feita individualmente, quer ela seja feita coletivamente, ela tem uma importância fundamental, que ela leva essa comunidade de cristãos a viver e a praticar esse texto, essa comunidade que é de um livro, né? Concluindo, isso é a marca da igreja. O que você e a sua igreja devem fazer pós-peste é centralidade
na obediência, na prática desse texto. Sair dessas tendências somente experienciais do texto, subjetivas, emocionais do texto bíblico, e também, da mesma forma, evitar essas tendências simplesmente intelectualizadas, apologéticas, de defesa de doutrinas, e procurar viver esse espírito do Evangelho, de obediência. Ao mesmo tempo ouve, entende, compreende, mas obedece, experimenta, aplica o texto bíblico. E você percebe isso na história de homens, de líderes, de mulheres especiais que procuraram valorizar a palavra de Deus. A história de George Miller, por exemplo, alguém que leu mais de 200 vezes o texto bíblico, a Bíblia, mais de 100 vezes antes dos 70, e depois dos 70 anos de idade ele leu mais de 100 vezes, 2 vezes a 3 vezes por ano. Alguém que praticou o evangelho, que serviu à sociedade, que trabalhava em vários projetos bonitos de transformação, especialmente voltados para as crianças, para orfanatos na época, na Inglaterra, mas alguém que realmente é um modelo para nós, interessante da prioridade que ele dava ao texto bíblico. Você olha a vida, por exemplo, de John Bunyan, um escritor do Peregrino, aprisionado por vários anos por causa das suas convicções teológicas, por causa da sua espiritualidade, e que encontra conforto, consolo do texto bíblico, e durante aquele período aprisionado ele escreve O Peregrino, um dos livros mais conhecidos nos meios cristãos do mundo inteiro. Eu me lembro de um professor também que eu tive no Westminster Seminary que sabia quase o Novo Testamento inteiro memorizado. E ele fazia isso frequentemente enquanto ele ouvia o texto no congestionamento da cidade grande, meditando, refletindo, aproveitando o tempo do dia a dia para compreender o texto. Nós valorizamos o texto bíblico na igreja quando a gente ama esse texto, a gente tem prazer nele, a gente percebe as suas delícias para a alma, para o coração, de consolo, como ele pode acalmar o nosso coração, trazer algumas emoções fortes, não apenas intelectuais, mas ele realmente transforma a nossa alma e nos dá alegria, a felicidade de continuar caminhando. Nós aplicamos o texto quando a gente se refugia nele, quando a gente guarda no coração. O Salmo 119 fala sobre isso: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, mas ela vem me confortar, ela vem me refugiar. Tu és meu refúgio, minha fortaleza, minha segurança, tu és meu conforto. Então você vê esse elemento muito importante de se refugiar no texto bíblico. Falar dela também é importante. Celebre, compartilhe, fale sobre ela, procure refletir sobre as suas implicações, procure pensar o que ela quer dizer para nós no século XXI, como é que a gente pode recontar e reviver essa história. E também obedecer, aplicar para a sua vida, procurar vivê-la. Isso é um sinal de que a palavra é marca para nós. Nós estamos tentando aplicá-la, viver, obedecer as suas orientações nos dias de hoje. Então lutemos contra as tendências de polarização, procuremos ligar essa palavra não apenas da nossa mente ao coração, mas do coração à nossa mente, e que nos leve isso à volição, às atitudes. Procure viver, procure obedecer, procure seguir esta palavra, procure guardá-la no seu coração. Hoje em dia, tem muitos filósofos, sociólogos, psicólogos, analistas sociais procurando entender o mundo pós-pandemia. Nós cristãos precisamos ser um pouco de teólogos, olhar para este mundo a partir de Jesus Cristo, obedecer a palavra, trazer direção, olhar para o futuro e ver aquilo que nós realmente precisamos priorizar numa sociedade pós-peste.